E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Saindo Franco na área com vocês, sempre trazendo uma conversa boa, um papo interessante aqui nesta mesa. Lembrando que o Francamente vai ao ar pela Rádio Difusora, também estamos no YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Perdeu o Francamente na Rádio Difusora? Corre lá na internet que estamos lá e lá você pode conferir também a carinha dos nossos convidados. Hoje vamos falar de futebol. Futebol brasileiro um pouquinho só. A gente vai conhecer um pouquinho do futebol asiático. Vamos passear ali pela Tailândia, pelo Vietnã e vamos falar de uma das posições mais importantes do futebol, que é a posição de goleiro. Estou com ele, que é treinador de goleiros, é daqui da terrinha, é de Jundiaí, e hoje atua no Vietnã. Trouxe até medalha aqui pra gente ver, ó, voltou todo consagrado aqui, entendeu? E a gente vai saber um pouquinho mais sobre a trajetória do Valdir Bardi. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, treinador? Não, que isso. Muito obrigado primeiro pela oportunidade, né, por estar falando da posição que é ser goleiro, falando de futebol, que é essa paixão que eu tenho, descoberta tão cedo e hoje aí vivendo o mundo, desbravando o mundo, vivendo essa paixão. Então, muito obrigado, Tana. Obrigado pela oportunidade. E vivendo um sonho, né? Porque eu imagino, durante muitos séculos, neste Brasil, o sonho de todo garoto era ser jogador de futebol. Sempre teve uma aura muito grande em torno de ser um jogador de futebol. Pelo prestígio de ser atleta, sempre tivemos grandes nomes, né? Temos aí o Pelé, que é melhor que Maradona. Deixar claro. Vamos deixar claro aqui o bairrismo, por favor. Mas tivemos grandes jogadores no Brasil, jogadores até hoje que atuam fora. E aí, com a era da internet, também vem a era do jogador celebridade e tal, né? Mas eu quero saber do teu começo com o futebol, quando o menino Bardi, lá no Caxambu, pegou uma bola pela primeira vez e falou: é isso aqui, essa é minha vida. Eu acho assim, quando começou foi bem engraçado, né? Porque no sítio, eu sou do sítio da região ali, da região rural, do Caxambu, e eu cresci com três irmãos, né, que eram os vizinhos nossos, e eles eram os mais velhos, eu era o mais novo. Então sobrava pra quem ir pro gol? Sobrava pra eu ir pro gol. Então, vamos jogar uma bola, o Valdir vai pro gol. Na época o apelido era Nenê, porque era o mais novo, né? Então era 2 anos, 3 anos de diferença, tomava bolada mais forte, alguma coisa já chorava, aí o apelido veio junto, que era Nenê. Então, ali começava a despertar essa paixão. Depois de um tempo, minha mãe tentou, porque eu era muito hiperativo, minha mãe me colocou no judô. Aí no judô tentei fazer alguns anos de judô, não deu muito certo. Aí minha mãe foi procurar uma escolinha de futebol, que era o Clube do Caxambu, ali na década de 90. Isso, na década de 90, começo de 90. E ali no Clube do Caxambu, conciliado pelo Zé Carlos, pelo Palinha, que até trabalhou e agora voltou ao Paulista de Jundiaí, me aconselharam a fazer testes. Disputei o campeonato na Argentina, disputei o campeonato regional aqui de Jundiaí. Aí o Zé Carlos me incentivando bastante a fazer esses testes, né? Me levou primeiro para São Paulo, aí eu voltei, aí depois nós fomos para Portuguesa. Na Portuguesa eu já passei, e quando eu sou federado para disputar o campeonato, eu acho que era infantil, segundo ano de infantil, o empresário chega para minha mãe e fala: eu acho que é melhor levar ele pro Ituano, porque na Portuguesa ele não vai jogar. E aí eu fui pro Ituano, joguei meu primeiro campeonato paulista. Joguei o Campeonato Paulista, voltei, subi de categoria juvenil, não deu certo, fui mandado embora. Apareceu de novo uma oportunidade no Bragantino, e minha mãe sempre ligando para os lugares, pegava o carro, me colocava dentro do carro e me levava a fazer teste. Incentivando total. Porque tem família que vende carro, tudo para incentivar o filho, tem família que não quer ouvir falar de filho jogador, vai estudar. Exato, não, mas isso era lá em casa. O meu pai, né, por ser da roça, por ser do trabalho braçal, não, isso é coisa de vagabundo, tem que focar. E não tá também 100% errado, né? E a minha mãe, não, é isso que você quer, esse é seu sonho, então vou te ajudar, vem cá, vamos fazer teste, não sei o quê. E aí, nessa época, eu lembro até da Portuguesa, minha mãe lembrava ontem a respeito disso.
Com 12 anos, minha mãe me ensinou a ir na rodoviária, a antiga rodoviária de Jundiaí. Que era aqui no terminal, onde é o terminal central Exatamente, onde era o terminal central. Pegar o ônibus, o Cometa, até a rodoviária de Tietê, andar, atravessar a ponte, passar ali o Shopping D, ir na Portuguesa. Aí eu fazia o meu treino, porque ali a gente ia pro CT ali no Parque Ecológico, fazia o treino, voltava, terminava, tomava um banho, imagina, com 12 anos. E isso já era 7, 8 da noite. Voltava, não tinha celular, não tinha como saber se tava dando certo. Não tinha, era um orelhão pra ligar pra casa. Só que minha mãe também não tava em casa, que minha mãe tava trabalhando. Então eu fazia tudo isso sozinho, chegava aqui, minha mãe ia me buscar na rodoviária, depois ia pra casa, contava como que era o dia, e no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. E daí quando mudei pra Itu, foi a mesma coisa. Eu ia até a rodoviária, saía, minha mãe pedia permissão pra eu sair uma aula mais cedo da escola. Aí eu pegava o ônibus lá do Caxambu até o centro, descia o centro a pé até a rodoviária, pegava o ônibus de Jundiaí até Itu, treinava, tomava um banho, pegava o ônibus de volta, voltava. No outro dia a mesma coisa. Então não, eu até digo que o esporte, né, tem muito disso, porque você não tem tempo para pensar em coisa errada, porque você tá tão cansado. Você precisa demandar tanta energia naquilo, e era um sonho que eu tinha, né? Sempre gostei de viajar, sempre gostei de jogar, dessa posição que era goleiro também, onde eu me descobri goleiro, né? E ali foi acontecendo, até de uma maneira mais natural, vamos assim dizer. E minha mãe sempre incentivando. Ó, tem teste ali, vamos. Me levou fazer teste no Guarani, me levou fazer teste na Ponte Preta. E ali no Bragantino, de novo, eu fui, fiz o teste, passei. E ali no Bragantino eu fiquei, eu acho que uns 3 anos, né? A minha categoria era juvenil, mas aí eu já tava nos juniores. Segundo ano de juvenil, eu jogava nos juniores e era o 4º goleiro do profissional. Era mais ou menos assim, um menino que eles apostavam muito, até pelo treinador de goleiro e a comissão que tinha lá, apostavam bastante em mim. E joguei Campeonato Paulista, joguei campeonato no Rio de Janeiro, a Copa Rio no Rio de Janeiro, integrei junto com o pessoal, eu não lembro o ano agora, vou deixar aqui a desejar, fiquei como 4º goleiro do profissional, então isso com 16, 17 anos. E ali o pessoal vendo que estava despontando bem, me indicaram para ir pro Fluminense. Fico no Fluminense por 6 meses, só que ali, conforme eles fazem os testes, já não cresce tanto, já não tem... Aí percebe que não vai dar certo, eu volto pro Bragantino. Quando eu volto pro Bragantino, aí eles me mandam embora, e ali eu percebo, ali é um divisor de águas, porque eu percebo que eu não vou jogar no mais alto nível. Então eu vou ter que ficar num nível menor. Vou pro Tocantins, disputo o campeonato tocantinense nessa época. Desculpa, vou pro Paraná, disputo o campeonato paranaense. Aí depois do campeonato paranaense eu vou disputar o campeonato tocantinense. Disputo o campeonato tocantinense, volto. Aí acaba a categoria de base. E aí o meu primeiro clube profissional eu fico na Mauaense. Da Mauaense eu vou pro Osasco. Não, eu vou pra Oswaldo Cruz. Do Oswaldo Cruz eu vou pro Osasco. Ali já percebo que não vai dar nada. E eu falo, não, quer saber? Deixa quieto isso daqui, vou tentar começar a estudar, vou tentar sair do futebol. Só que, sei lá, eu acho que por obra do destino, não sei, Deus, não sei o que pode ser. Eu tento começar a trabalhar, eu fico 1 mês trabalhando no Hop Hari, né? Fantasiado, a caráter, tudo. Mentira, sério? Você trabalhou no parque? De verdade, 1 mês. Trabalhei lá 1 mês, era até a mina do Joey Sacramento, não sei se você conhece o parque. Gente. E eu ficava vestido a caráter de cowboy ali. Fiquei 1 mês ali, depois o colega meu me indicou pra trabalhar na Unilever. E lá eu tava no Carrefour ali, trabalhando de repositor na Unilever e tal. E aí o colega meu me liga. Valdir, tô aqui na Coreia. Nós tínhamos jogado juntos no Bragantino na época, né? Tô aqui na Coreia já faz um tempo, então precisando de treinador de goleiro, lembrei de você. Quer vir? Na Coreia. DDI caro, né? Isso. Não, tanto é, naquele tempo era aquele celular, não tinha tanta, o celular ainda, eu tinha um celular que era as mensagens, vinha só as mensagens do Palmeiras, era um celular meio, sabe? E aí apareceu um número estranho, eu falei, que número? Aqueles que não tinham nem chip ainda. Isso, exatamente. Aí eu peguei o celular e falei, o Carlão, a gente trabalhamos juntos. Eu falei, lembro. Onde você tá, meu? Tô aqui na Coreia. Falei, tá, e daí? E eu aqui, fazendo a reposição dos perfumes ali, dos desodorantes e tal.
Aí ele falou, não, tem uma oportunidade aqui, como você jogou, né? Tem interesse? Eu falei, mas o que precisa? Aí ele falou, você tem algum curso, né? E eu, quando eu sempre jogava, eu sempre gostei de fazer curso. E eu tinha feito um curso da Citrefesp, que é o Sindicato de Treinadores de Futebol de São Paulo, de goleiro. Acho que foi um dos primeiros cursos de goleiros que eles tiveram. E eu fiz. Aí eu passei a carteirinha, passei toda a certificação para eles. Não, isso aqui dá certo. Fui para a Coreia. Meu Deus, andou o Brasil todo para se encontrar profissionalmente na Coreia. Sim. Não, mas calma, ainda temos. Calma que ainda tem Porque história. esse lugar de ser treinador, de ser treinador de goleiros e tal, é sempre... eu que sou de fora, que não entendo lufas de futebol, que, sei lá, o único treinador de goleiros que eu conheci foi o Roberto Rojas. Conheci por causa da Rosemary Fogueteira? Talvez. Mas... que é uma história clássica do futebol brasileiro. Mas não é uma coisa muito óbvia. Geralmente é um jogador que se aposenta, exatamente, né? Alguém que encerra a carreira. Hoje vem mudando, mas hoje já é uma formação específica, exatamente, né? Exatamente. E nessa época, né, continuando o raciocínio, eu vou pra Coreia pra ficar 1 ano. Eu sou mandado embora com 3 meses. Aí eu falei, caraca, voltei, né? Tudo bem, voltei. E o empresário, que era um amigo meu também, que eu conheci lá, reconheci depois de um tempo, nos revimos, me pede um treinador de goleiros para uma indicação. E eu indico, né? Indico o treinador e ele, tô indo, tal, não sei o quê. Aí chega na semana de viajar e falou, não vou porque eu recebi uma proposta melhor. Aí eu falei, mas como assim, cara? E o meu único contato que eu tinha com o empresário, né? Uhum. Aí, não, avisa ele lá, vou para outro clube aqui, uma oportunidade. Na época ele tava no Juventude, não, tava no Caxias do Sul e tava indo pro Inter. Não vou. Eu falei, não, entendo, mas como é que eu vou falar isso pro empresário? Os caras já tão bravos que eu fui pra lá pra ficar 1 ano e fiquei 3 meses, né? Aí liguei pro empresário e falei, olha, o cara lá, como não vai? A passagem já tá comprada, como que a gente vai fazer? Onde que eu vou arrumar outra? Eu falei, cara, eu vou no lugar dele. Eu tava no Brasil já há 10 dias, assim. Uhum. Você tá louco? A Coreia é pequena, você acabou de ser mandado embora, você tá queimado aqui. Aí eu falei, mas e como que a gente vai fazer? Conversa com o pessoal aí, se o pessoal quiser, eu vou. Pra tentar ajudar mesmo, assim, porque eu fiquei numa saia justa, vamos assim dizer, né? Aí passou um dia, ele me ligou de novo, falou, não, o pessoal concordou, vem, mas toma cuidado que você vai fazer. Eu falei, não, beleza. Aí quando eu fui, eu não pedi casa, não pedi nada, eu pedi pra morar junto com os atletas no alojamento. Porque ali eu percebi que eu precisava entender da cultura pra colocar o meu conhecimento que eu tinha a respeito. E ali eu fiquei 6, 7 meses morando com os coreanos no alojamento mesmo. E aprendi hoje a minha língua, a minha primeira língua que eu aprendi a falar não foi nem inglês, foi coreano. Que é fácil, simples, não, mas porque não tinha internet, não tinha nada. Tinha que conversar, tinha que conversar. E eu tava ali diariamente com os meninos e tinha que conversar o café da manhã, porque assim, na Coreia, quando é categoria de base, eles moram todos juntos. Eles dormem no mesmo lugar, eles comem no mesmo lugar, é tudo ali. Como é chão, assim, é aquecido, eles têm o colchãozinho deles, eles dormem ali. Todo mundo acordou, enrola o colchão, guarda no armário. Aí eles trazem uma mesinha que todo mundo sentado no mesmo chão, varrem, passam um pano, porque são muitos atletas, né? Então é tudo muito organizado e muito limpinho, só que aí você tem que comunicar. E aí tem as questões da disciplina também deles, muito disciplinados. A hierarquia, quando você é mais velho, você tem muito mais respeito com os mais novos, e assim era eu com os meus chefes também. Aprender tudo isso. E ali eu fui pegando as palavras, como eu tinha um caderninho, eu ia anotando da maneira que eu entendia. E ali foi fazendo o meu dicionário, coreano, português, ia desenvolvendo. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer isso aqui. Aí colocava em português, inglês e coreano. Só que eu colocava do jeito que eu entendia. E depois eles iam me corrigindo. E aí foi. E aí depois foram 5 anos de Coreia do Sul. Até o goleiro agora, que jogou a Copa do Mundo de Clubes pelo Ulsan Hyundai. Foi um goleiro que eu trabalhei. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Lembra quando a Coreia ganha da Alemanha? Ele era o goleiro da Coreia. Que foi um azarão, assim, né? Que ninguém esperava. E ele foi um dos melhores jogadores em campo, que era o Cho Hyun-woo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Então, assim,
Depois de um tempo, as respostas começam a aparecer de que valeu a pena. E você vai também se entendendo qual que é teu lugar profissional também, e amadurecendo também, exatamente, né? exatamente. No Brasil você passou por vários clubes e a gente sabe que o futebol brasileiro é aquele caos, né? De calendário, tem as federações, Muita são coisa. inúmeras questões. Exato. E o futebol sempre foi um bom negócio, antes para poucos e agora, né? Sim, As questões dos olheiros, né? Eu lembro que eu assisti aquele campeonato, era televisionado, nem sei se existe mais, que é o Dente de Leite, que passava na década de 90, anos 2000, até passava na televisão, que ali... Sim. Lembro que tinha um monte de olheiro ali, que a molecada se esforçava muito, porque ali era a chance da vida de ir para algum clube, né? Essa tua ida para a Coreia, eu imagino que deva ter mudado bastante coisa na tua cabeça, não só com relação ao futebol, mas com relação à vida, a cultura no trabalho, né? Sim. São outras relações longe de casa ainda. Exatamente. Quantos anos você tinha na Coreia? Eu tinha 23, 24. Super novo. Exatamente. Super novo. Eu acho que foi seguindo um padrão, né? Assim como minha mãe me deixou na estação de ônibus, me ensinou a pegar o ônibus. Ali, pra Coreia. Depois você me colocou no mundo, então vamos. Exatamente. Então, essas coisas foram acontecendo de maneira muito natural, né? E eu sempre gostei de me comunicar, né? Até por jogar no gol, como goleiro, a gente tem que se comunicar, né? Então, eu sempre gostei disso e as coisas foram acontecendo assim. Nada planejado, não foi que, olha, eu tenho um sonho e eu vou trabalhar na Coreia. Plano. Que hoje as pessoas, nossa, cara, como você conseguiu ir pra Coreia? Sinceramente, apareceu a oportunidade, eu fui. E nem deu certo a primeira vez, porque foi a segunda, porque às vezes, né, aquele ditado que fala, cavalo selado não passa duas vezes. Passou. E ali, quando veio a segunda vez, não, pera aí, uma vez já deu errado, não pode dar errado duas vezes. E ali valeu a pena muito disso. E uma coisa que eu comecei a colocar na minha cabeça eu tinha que estudar, eu tinha que... Porque naquela época eu tava começando aqui na ISEF, fui um dia na ISEF. Começou, né, gente? Não deixou de ser um começo, Começou. Aliás, daqui a pouco tem outdoor dele, ex-aluno ISEF. Por isso, mais ou menos isso. E as pessoas falaram, mas pô, você não fez faculdade, como que você fez? Eu falei, por isso. Quando saiu a faculdade, esse negócio de faculdade, eu me questionava muito se eu ia aprender sobre aquilo que eu queria ser, que era ser treinador de goleiros. E isso não ia me dar. Então eu sempre fiz cursos específicos do que tinha, como foi o curso do Citrefesp e dos treinadores, do Sindicato de Treinadores de Futebol. Porque hoje a CBF tem diversos cursos, Exatamente. Né? A Federação Paulista tem diversos cursos, é uma coisa mais normal hoje, até pela facilidade de internet. Exatamente, você consegue, eu até hoje penso em fazer a educação física, né? Mas que a educação física seja um complemento para as minhas licenças. Hoje eu tenho a licença C de treinador que eu tirei na Jordânia, eu tenho a licença nível 1. A Jordânia ali que tá naquele meio ali que não tá muito bom? Sim, tive ali também. Tirei a licença C de treinador na Jordânia, tirei a licença nível 1 de treinador de goleiros na Tailândia, terminei agora ano passado a licença nível 2 de treinador de goleiros no Vietnã e tenho a licença B de treinadores de goleiros da Argentina, da ATFA. Não tem nada do Brasil. Gente, é a ONU dos treinadores de goleiros. Todos os países ele já passou. É porque, assim, nessa época que eu comecei a buscar os cursos, a CBF não tinha nada. E eu queria trabalhar, os caras falaram, mas qual licença você tem? Aí eu mandava e-mail pra CBF, os caras, não tem ainda. Aí eu falei, mas como não tem? Como é que a Argentina tem como que a Argentina tem uma academia que forma treinadores há 36 anos, e o Brasil nunca ganhou tanto que nós ganhamos, e nós que ganhamos tudo não temos nada. Dizes Brasil, né? Então, Brasil. Assim, e aí eu falei, não, eu até brinco com o Juan, né, que tá aqui comigo, eu sempre falei, eu acho que, e eu criei o Voa Goleiro para isso, para levar essa informação para que os treinadores de goleiro não precisem passar o que eu passei. Sim. Porque quando eu fiquei desempregado na pandemia, e aí eu aceitei essa proposta de ir para a Jordânia, não foi nem por questões salariais, foi por ter uma oportunidade de fazer uma licença de treinador que como que eu vou dizer, deixasse estar no mercado, voltar para aquele mercado que era o meu mercado da Ásia. E ali eu fiz a licença e depois fui fazendo outras licenças. Agora pretendo o próximo ano fazer a BD treinador
e a A de treinador de goleiros também lá na Ásia, que é onde eu tenho minha carreira. Aí é a top. Aí é essa. Essa para treinador de goleiro é a top, e para treinador tem a A e a Pro. Tá. Mas por enquanto eu, como treinador, não me vejo. Eu gosto muito de treinar goleiros. O meu projeto é treinar e formar treinadores ou cabeças pensantes que queiram ver o jogo de uma maneira diferente, sabe? Porque o goleiro, ele tem a função, além de defender o gol, Exatamente. é uma função cruel ali em jogo, que é o que a gente que está na arquibancada consegue ver, mas tem que ter uma perspectiva e uma inteligência de jogo, né? Porque ele tem que estar de olho no jogo dos dois times, do dele, Exatamente. né? E do time adversário também, né? Não, Então, perfeita talvez o goleiro análise. seja o que mais estude, né, Perfeita o análise. jogo dentro de campo. Né? Exatamente. A gente até costuma falar que nessa evolução do goleiro, né, dentro do jogo de futebol, nós até escrevemos um e-book falando sobre essa evolução das funções e o perfil do goleiro dentro do jogo de futebol durante os anos, né, durante a evolução do futebol em si. O goleiro hoje, ele tem que ser muito mais protagonista do que só coadjuvante. Sim. E entender isso passa por isso que você bem citou agora. É você saber analisar, é você não se deixar levar por nenhum sentimento para poder tomar boas decisões. Inteligência emocional ali. Exatamente, que é o que refere muito à vida também, né? Total. Então, assim, é muito o jogo ensina muita coisa para a vida. Por isso que eu falo que quando a criança vai treinar futebol e ela quer ser goleiro, às vezes ela nem se torna um bom goleiro, mas ela vai tirar lições ali do treino e do jogo que ela vai levar para a vida inteira, que é esse tipo de lição que é saber tomar decisão sob pressão. E tem a questão também de pensar coletivamente, né? O esporte coletivo, ele traz muito isso de você trabalhar em colaboração. Perfeito. Né? Então você tem que, obviamente, né, ter a consciência do teu corpo, do teu emocional, mas você tem que ter uma perspectiva ali de todos os jogadores, saber, né, qual jogador vai dar conta do recado, né? Vai dar conta do jogo. Entender que você não está sozinho, porque Exato. Iker Casillas falava, né? Iker Casillas, San Iker, né? Que sempre falava, o goleiro do Real Madrid sempre falava, o jogo é coletivo até o goleiro ter uma falha. Sim. Aí ali já não é mais coletivo, ali é o individual, é todo mundo crucificando o goleiro. Então entender tudo isso e como acontece é muito importante. Outros países, eu não sei se no Brasil nas categorias de base acontece isso, mas outros países, as crianças quando vão começar a ser inseridas como goleiro, né, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha eles veem as crianças, se a mão é grande, se o pé é grande, eles já começam a colocar no gol. Mas não deixam que elas não deixem de jogar em outras posições. Elas têm que participar, elas têm que... Se elas forem pro gol, se sentirem confortável, porque também, né, se você olhar a história da Alemanha, os goleiros que eles tiveram, ali é como se a gente estivesse falando dos nossos atacantes aqui no Brasil. Exatamente. Né? E o Brasil tem ali... Né, eu lembro muito da época do Oliver Kahn, óbvio, Exato. Né? Mas teve goleiro também que estava naquele jogo do 7-1, não é mesmo? Quem vai esquecer disso, por né? Isso, também, né? Então, assim, é muito importante ter isso daí e pro goleiro, nessa formação dele, ter essa vivência em outras posições, porque quando ele tá lá e ele precisa comunicar, ele já teve essa experiência. Eu vou falar com o meu lateral direito. Eu joguei na lateral direito, então eu vou saber me comunicar e me expressar melhor, porque ele já teve aquela experiência. Sim. Então todo esse processo de formação ele é muito importante e é visto com olhos assim bem detalhados a respeito dessa formação também. Me fala uma coisa, do futebol asiático para o futebol brasileiro, a gente aqui no Brasil recebe mais informação do campeonato europeu. Certo. Que tem uma força, que tem um dinheiro envolvido, vamos falar assim, né? Sim. Então ele tem um negócio que chega pra gente, liga a TV ali, tem os campeonatos. Eu lembro uma época do futebol brasileiro exportar muitos jogadores pro Japão, especificamente. Teve uma época, Yokohama, teve uma época que foi muito jogador brasileiro. Bastante. E agora a gente vê muitos jogadores brasileiros indo para os times da Arábia Saudita também, dentre outros times. Como que
como são os campeonatos. Aham. Porque no Brasil a gente tem uma noção, no campeonato europeu a gente tem mais ou menos uma noção, mas como que o futebol é visto? Porque não é todo país que o futebol é o primeiro esporte. Sim, sim. Né? Por exemplo, a Tailândia, né? Onde eu tive por 10 anos. É luta, não é? Tailândia é o Muay Thai. É Muay Thai. Então, assim, como é que é? Mas, assim, eles são apaixonados por futebol. Apaixonados por futebol. Eu tive também um ano na Indonésia. É um país super populoso. Então, você vai jogar, tem jogos 35, 37 mil pessoas no estádio. Uau. E o futebol é o primeiro esporte. No Vietnã agora, o Vietnã tá com uma das ligas também, com uma média de 8 mil torcedores por estádio, que é uma média muito boa também. E o Vietnã também tem o futebol como o primeiro esporte, né? Mas eu acho que, respondendo ao que você falou, eu acho que o Japão cresce dessa paixão do Brasil de verem tanto é que a base do futebol japonês, ela é toda brasileira. Eles levaram muitos brasileiros para ensiná-los. O Leonardo ficou lá um tempo. Leonardo. Eu não sei por onde anda Leonardo. Leonardo, se não Mas me ele engano, ficou estava muito tempo no Japão. no Paris Saint-Germain de volta, como diretor. Não sei se ainda continua, mas alguns meses atrás estava lá. Mas ele é um cara que impulsionou muito o Zico. O Zico. Eu falei do Leonardo, não falei do Zico, gente. Olha que audácia a minha. O Zico ainda é o maior ídolo do futebol japonês, é um deus para todos eles. Então, assim, a China hoje também importa e até comprou passaportes de brasileiros para trocarem a cidadania para jogarem na China. O próprio Vietnã fez isso com brasileiros agora no Vietnã. Então, assim, depende muito da cultura do país, né? Então, no Japão você tem um futebol muito mais... Hoje não, mas um futebol muito mais toque de bola, parecido um pouco com a Espanha, vamos assim, se a gente fizesse uma comparação. A Coreia do Sul já é um futebol muito mais físico, de muito mais contato, um pouco fraco, vamos dizer assim, taticamente. Tá. Se você for olhar a Tailândia, ela não tem intensidade, porque eles não são muito fortes, porém tem uma qualidade técnica. Cada país tem a sua especificidade, né? Porque os tipos físicos vão mudando de acordo com o país, exatamente. Né? O Vietnã, por ser um país que estava na guerra um tempo atrás, não podemos deixar de levar em conta. O que se vê é um programa de trabalho muito ainda militarizado, que não entende as necessidades do corpo. Então se trabalha muito, mas eles não entendem que às vezes uma folga é tão importante quanto um treino. E isso afeta diretamente a qualidade do jogo. Nós fomos jogar contra times melhores ranqueados no ranking da AFC, da Confederação Futebol Asiática. Chega no segundo tempo, os caras estão correndo e ainda nós estamos morrendo. Porque faz parte desse processo. Eles ainda estão entendendo como é que se trabalha a parte física, a parte tática, a parte técnica. Porque ainda a história da guerra do Vietnã é super recente, né? A questão de reconstrução, de todo o estrago feito. Exatamente. Querendo ou não, você aí do outro lado, isso acarreta estragos por gerações, né? Impactos culturais também, né? Exato. E com relação a esse novo cuidado com o atleta que a gente vê hoje a gente tem os CTs, tem lá centro médico, você tem fisioterapeutas, você tem toda uma assistência médica que vai cuidar do peso, da saúde, da alimentação, você tem todos os exames, né, feito para o atleta para saber e tal. E de país para país isso muda, né? Muda bastante, é igual eu estava falando. Ainda, por exemplo, nesse mercado, nesse contexto que eu estou hoje, que é um contexto de Vietnã, falta ainda entender essas questões de respeitar mais o ser humano atrás do atleta. Sim. Entendeu? Perceber como é que esse contexto, que essa cultura moldou esse cidadão que está por trás do jogador. Porque uma coisa é olhar para o jogador, e outra coisa é entender aquele ser humano que está atrás do jogador. Igual você falou, de guerra e tudo mais. Nós temos ali jogadores que os pais serviram a guerra, que os tios serviram a guerra. E de famílias que morreram também, exatamente, né? Que perderam entes queridos na guerra. E uma coisa que eu percebi, e que para mim foi muito legal, que me ajudou muito na adaptação do país, nós tínhamos na Shopee Cup, né, que é essa medalha que nós ficamos em segundo lugar, nós perdemos o jogo na Indonésia, de 1-0. E a gente ia ganhar de 2 gols de diferença em casa. E aí quando a gente foi pro estádio, a gente começou a perceber uma movimentação muito grande. Detalhe que no dia desse jogo era
como que fala? O 50º aniversário da reunificação do Vietnã, do Norte e do Sul. E aí... Tinha um contexto histórico. Exato, para nós, né? Lógico, teve muita pressão, né? Até nós tivemos uma reunião com o ministro falou que era importante ganhar e não sei o quê. Aí até o treinador brincou com a gente, falou, eu nunca fiz guerra com ninguém, nunca briguei com ninguém, agora veio uma pressão dessa, que eu não fiz nada com nada. Resolveram o problema da paz mundial num campo de futebol, exatamente. Meio que isso, né? Aí eu falei, não, calma que né, até pra tentar motivar, não, vai dar certo. E quando o ônibus tá chegando no estádio, você não começa a ver jogadores com torcedores com a camiseta do time. Você começa a ver todo mundo com aquela bandeira, com aquela camiseta vermelha, com a estrela amarela que era do país. Aí eu falei, ué, mas, né, estranho. Aí, tudo bem. Entramos pro vestiário, fomos arrumar as coisas. E normalmente quando a gente sai pro aquecimento, quase uma hora antes do jogo, não tem muita torcida. E a gente sai do túnel e aqui atrás tá a torcida, né? Normalmente. Então não tem barulho. Aí vamos pro aquecimento, eu e meus goleiros, tá? A hora que eu coloco a bola assim e dou um toque na bola no campo, eu escuto um barulho assim. Caraca, eu virei ficou até quente, né? Da onde saiu esse tanto de gente? Falou, não. Aí eles começaram a me explicar. Isso aqui hoje é guerra. Nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, tá, vocês estão falando, então vamos ganhar. Tô aqui pra isso. Só que o nível que virou aquilo, os maiores rivais ali vieram todos torcer pro nosso clube, porque ali não era o nosso clube é o Con An Hanoi, né? Não era o Con An Hanoi. Era o Vietnã contra a Indonésia. E aí, com 3 minutos de jogo, o nosso atacante, que é um ídolo do país, vai dar um carrinho no cara, a torcida já começa a fazer aquele barulho. Eu falei, não, hoje nós não vamos perder. Eu não sei se nós vamos ganhar, mas perder nós não vamos. E a gente ganha de 2-0. E a torcida faz uma festa que é a coisa mais linda. 18 mil, capacidade máxima de, eu acho que era 18 mil, alguma coisa assim, no estádio. Um barulho ensurdecedor, fazendo barulho, gritando. Nossa, eu fico arrepiada. Nem é meu time, nem conheço Hanoi e fico arrepiada porque o esporte ele traz esse lugar que a gente deixa umas diferençazinhas de lado, né? Exatamente. Ele tem essa comoção. Ele né? tem esse poder de união. De unir. Exatamente. Ali eu falei, caramba, depois a gente perguntava, aí os caras falaram, não, nós sofremos muitos. E na guerra, nós conseguimos ter sucesso porque nós nos unimos. Então, qualquer coisa que acontece, eles se unem. É natural deles se unirem mesmo. Depois, no jogo da final contra o Buriram, que era da Tailândia, a mesma coisa. A gente foi jogar em casa, o estádio lotado, se olhava no olho dos nossos jogadores locais, você via aquele brilho de... Não era um jogo pelo Con An Hanoi. Era a honra de estar representando o país deles num campeonato internacional. E ainda lá, nós vamos jogar o segundo jogo da final, nós empatamos 2-2 em casa, fomos jogar o segundo jogo da final na casa deles. Só que era assim, era Davi contra Golias, era um time muito mais estruturado, um time que paga muito mais... Para você ter noção, se eu não me engano, o Buriram vale, né, 12 milhões de euros, a nossa equipe vale 4 milhões de euros. E a gente começa o jogo 2-0 para nós no primeiro tempo. Aí, fora de casa. Fora de casa, na casa deles, com 37 mil pessoas no estádio. Se você olhar as imagens no YouTube, é de arrepiar. Aí eles 2-1, último lance do jogo. Lucas Crispim, que era do Fortaleza, que eles contrataram, acerta um chute no ângulo, 2-2. Com um gol bonito ainda. Um golaço. Um gol bonito no ângulo. Pra nós, ficou um silêncio no estádio, eu vi os caras comemorando, a galera pulando, mas não tinha som. Sabe quando não tem som, você fica, não acredito nisso, Era nosso, aí vamos. Primeiro tempo da prorrogação, eles 3-2. Aí eu falei, agora já foi. Segundo tempo da prorrogação, 3-3. Fomos pros pênaltis. E aí é que o goleiro chora e a mãe não vê. Exatamente. Mas até nisso eu não posso reclamar do nosso goleiro, porque quando vai pros pênaltis, o nosso goleiro pega 2 pênaltis. Só que o goleiro dele pega 3 pênaltis. E o mais engraçado de tudo é que o goleiro deles era o nosso goleiro na seleção da Tailândia. Então, assim, eu falei, caramba, fiquei arrasado, fiquei 3 noites sem dormir,
muito mal, porque da maneira que foi, da entrega que eles tiveram. Cara, mas foi muito pareio, assim, não foi? Vocês tomaram 7-1, perderam. Exatamente. Foi muito com garra, com honra, até o último minuto. Pro país, da maneira que eles colocaram nas notícias, foi assim, eles colocam muita imagem do treinador, né? Peukhin perde o jogo, mas ganha o coração dos vietnamitas. Cara, isso é muito raro no futebol, porque percebe essa entrega. Nós tivemos lá, eu acho que, se eu não me engano, teve mais de 300 torcedores vietnamitas no estádio. Porque Buriram é uma cidade no interior da Tailândia, bem no interiorzinho da Tailândia, divisa com Camboja. E eles, gente, viajou mais de 300 torcedores para lá. E quem teve no estádio, quem tava ali, falou, ó, o orgulho dos... Eu até me arrepio falando, até me emociono, porque o orgulho que eles tiveram de ter os atletas dele, porque eles sabiam que os outros eram melhores do que, só que ali eles mostraram que o Vietnã unido, né, e eu acho que é muito isso, vem da guerra, porque foram assim que eles tiveram o sucesso deles na guerra. Então, eu falei pro nosso treinador, porque antes de ir pro Vietnã, nós trabalhamos muito tempo na Tailândia, e o vietnamita, e o tailandês, quando tem muita pressão, eles largam, espanam. O vietnamita é o contrário, quanto mais tem pressão, mais os caras brigam, mais os caras lutam. Então, assim, olha que loucura, né? Desistir não é uma opção. Não, né? Pra eles não. Pra eles é um incentivo a mais para buscar aquilo que eles querem. E ali, depois desse jogo, a gente perde um jogo da Liga, um jogo que a gente brigava para ser campeão. Só que depois desse jogo que a gente perde porque os jogadores estão fadigados mentalmente, a gente perde o jogo que a gente não entende como é que aquilo aconteceu. Só que depois daquilo, a gente não perdeu nenhum jogo até acabar o campeonato. Foram 6 vitórias e, se eu não me engano, foi a semifinal da Copa, né? Que nós fomos campeões, a semifinal e a final. Onde a gente ganha a semifinal do maior rival, né? De 3-1 e a gente ganha a final de 5-0. Então, assim... Eu acho que aquele sofrimento todo nesse campeonato da Shopee, né, que era o campeonato internacional, serviu de bagagem para falar, não, agora nós vamos trazer alguma coisa, que foi o torneio, que foi a Copa. Aqui, para quem tá na rádio, obviamente você não está vendo, é o que eu espero. Mas se você tá pela internet, pelas redes sociais, nós temos aqui na mesa, são 3 medalhas, ouro, prata e bronze. São 3 campeonatos distintos, né? Isso. Medalhas de 3 campeonatos. A gente brincou aqui da Copa Shopee, né? Copa Shopee. Que é esse campeonato que você acabou de contar pra gente. É como se fosse... Quando leva o nome é porque é o patrocinador, né? Você vê que o futebol, ele tá bem no país quando ele tem grandes patrocinadores. Exatamente. Exemplo era o Toyota, né? Que fazia o Mundial, Toyota... Toyota, o Campeonato Mundial da Toyota. Toyota Cup. Toyota Cup, alguma coisa assim. Não é, mas era. Né? Sim. E tantos outros campeonatos. Mas me conta, quais são essas... Esse aqui foi... Isso. Me conta cada uma. Tá, se quiser, pode pegar, são suas. Se quiser mostrar na sua câmera, fica à vontade. Pode essa aqui é da Liga, né? O Vietnã, igual o pessoal fala, né? Mas é da V-League, tá até aqui, né? Que é a V-League patrocinada pelo LP Bank, que é um banco vietnamita também, onde nós ficamos em 3º lugar, né? Aí nós temos campeonato nacional também, a National Cup, como se fosse para a gente comparar aqui com o Brasil, como se fosse a Copa do Brasil, vamos assim dizer, né? E nós fomos campeões invictos, até porque era eliminatório já, né? E essa aqui é a Shopee Cup, que é um campeonato internacional. Fazendo uma comparação com o Brasil, seria mais ou menos uma sul-americana, né? E a Shopee Cup para nós foi sensacional. Tanto é que o Buriram, que a gente perde na final, ele é do nosso grupo e a gente ganha deles em casa, de 2-1, né? Então, assim, e o Buriram foi campeão de tudo na Tailândia. Eles foram campeão da Copa, da Taça da Liga, de tudo, da Liga, ganharam tudo. E vocês ganharam do ganhador. Exatamente. Que é isso que assim, importa. Para tentar, né, consolar um pouquinho. Mas o mais importante, eu acho que fica essa lição de mostrar que futebol não é só dinheiro e que a gente consegue sim competir quando se tem gana, quando se tem coragem, quando se tem espírito de competição. Essa para mim foi a minha maior lição
no futebol, vendo um time jogar e colocar a ideia do jogador, do treinador para o jogo, sabe? Foi bem interessante. Essa foi, Especial. com certeza, especial. Me conta, como que é a tua relação com os técnicos, né? Você citou aqui o técnico do time e tal, porque também é um trabalho conjunto. A gente estava falando do trabalho dentro de campo, divisão de jogo e tal, né? Sim. Mas tem ali uma questão dos treinadores, do técnico do time, imagino também aquelas influências de comissão técnica, como que funciona no Vietnã, é parecido com o Brasil, Sim. a cartolagem. Tem também, só que eu tenho muita sorte, eu tô trabalhando com o Mano. Mano é o treinador que quando eu vou para a Tailândia, eu conheço ele no Army United, e ali a gente, não só dentro de campo, mas fora de campo, a gente tem uma amizade bem legal. O meu filho conheceu os filhos deles, a gente, sim, família sempre junto. Ele é da onde? Ele é de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, mas também tem uma descendência alemã. Então, assim, a gente fez uma parceria legal ali, trabalhamos juntos no Army United, depois a gente fez um bom campeonato, ele me fez a proposta para acompanhar ele no Suphanburi. No Suphanburi a gente é mandado embora com 6 meses de trabalho, depois ele assumiu o Bangkok United, ele fica 6 anos no clube, eu fico 3 anos e meio, e aí a gente se separa um pouquinho, mas aí quando eu tô na Indonésia e ele vai para a seleção da Tailândia, ele me faz o convite depois de 6 anos, se eu não me engano, para voltar a trabalhar com ele, que é quando eu volto para a seleção da Tailândia, que para mim também foi o ápice da minha carreira, vamos dizer assim. E como que foi treinar uma seleção? Porque daí também tem outras responsabilidades, Exatamente, né? muito maiores, né? Sim, porque são jogadores que, né, gente, seleção, cada um de um time ali. Exatamente. E aí você desceu os pulos para treinar como se fosse como se eles estivessem jogando juntos o tempo todo. Exatamente, vamos dizer assim, era a nata do país, né? Então a gente parava só para jogar em datas FIFAs, né? Eu com eles, eu disputei a data FIFA logo quando eu cheguei contra Taiwan, um empate, depois contra Hong Kong. Em Hong Kong a gente ganha de Hong Kong 1-0. Depois a gente volta, a gente disputa a Copa do Rei, onde a gente fica em segundo lugar, perde a final para o Iraque, né? Ganhamos do Líbano e perdemos para o Iraque no final. Depois nós tivemos uma viagem internacional para Geórgia e para Estônia. Fizemos esses campeonatos que ali era data FIFA também, se eu não me engano. Voltamos para a Tailândia. Deixa eu lembrar. E jogamos as eliminatórias para a Copa do Mundo. Uau. Onde a gente perde para a China em casa e ganha de Singapura fora. E aí, por questões políticas, ali o presidente decide não continuar. Eles têm uma mudança na federação, troca presidente, aí querem trocar a comissão. E sempre com o Mano, né? E aí tu é que eu fiquei desempregado, tudo, e agora o Mano teve de novo essa proposta e me convida para ir com ele pro Vietnã. Então, assim... Quando você foi pro Vietnã? Eu fui pro Vietnã 1 ano e 2 meses. Tem atualmente 1 ano e 2 meses. E ali a gente consegue desenvolver esse trabalho. E uma coisa que ajuda bastante é que não é só humano, né? Tipo assim, nós somos em 5 estrangeiros, vamos dizer assim. O Mano é brasileiro, o Luiz, que é o assistente e analista, ele é português, o Paulo, o preparador físico, é brasileiro, o Marcelinho é auxiliar também do Luiz na parte de análise e auxilia também o Mano um pouco ali como trocar algumas ideias do jogo, de treino, de jogadores. E eu sou o treinador de goleiros, então nós somos 5. E eu sou mais novo, né? Então eu falo que eu sempre fico observando eles porque eu tenho muito que aprender. Principalmente com o Mano e com o Luiz, que tem assim um status como para mim, né? De entender o jogo de futebol em si, de poder tomar decisão em si, assim, sem se levar por emoção. É uma habilidade a ser desenvolvida, né? Exatamente. Então eu tento aprender com eles assim muito sobre o Luiz, né, que é o português, de entender questões táticas. A gente sabe, português gosta de estudar muito. Sim. Português entende muito. Você começa a falar com ele, tem hora que eu falo assim, nossa, eu nem entendo o jogo direito. Eu só vou concordando, né? Mas só tô aqui pra ouvir. Aí quando chega perto do goleiro, ele agora, aí sim, aí vamos conversar. Mas assim, é de um entendimento muito profundo do jogo, assim, do treino, né? Pra transformar aquilo que se treina em algum hábito que vai ser saudável no momento do jogo, né? Sim. Então essa depois nós temos alguns locais que também auxiliam lá, mas assim, essa é a comissão que a gente trabalha hoje, a comissão que a gente conseguiu essas 3 medalhas aí.
Que língua vocês trabalham? Porque você falou português, brasileiro, Não, qual por que é o isso. idioma oficial do time? Na seleção era muito mais, na seleção da Tailândia era o inglês e um pouco, arranhava bem pouco o tailandês, mas era mais o inglês, né? E o português, lógico. Hoje no Vietnã a mesma coisa, é inglês e português entre nós. Tá. Tanto é que o pessoal, quando vê a gente conversando, fala, vocês estão brigando? Eu falo, não, estamos conversando. é às vezes mais acalorado, mas é desse jeito mesmo. E aí para conversar tem o tradutor, né? Onde fala inglês e ele transmite tudo que a gente fala em inglês. Ou pelo menos é para transmitir, né? Tudo do inglês pro vietnamita. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, né? Pro vietnamita, entendeu? Me diz uma coisa, você hoje, com essa experiência de carreira, você também consegue agora identificar os jogadores, a inteligência emocional dos jogadores, o goleiro, se está num bom dia, se não está num bom dia, se está numa boa fase. Eu vou só para citar 2 exemplos aqui. De novo, gente, entendo lufas de futebol, mas eu quero tentar me comunicar aqui com o treinador, entendeu? Por exemplo, nós tivemos o R9, por exemplo. Quando ele foi para a Europa, o futebol era muito diferente, ele teve que ganhar massa, não sei o quê. Fisicamente, ele foi destruído, né? Sim. O futebol, ele cobra muito do físico, do ser humano, né? Do atleta, o atleta de alto rendimento, é isso. O corpo, uma hora vai parar. Tanto que tem muita gente que se aposenta muito cedo, né? E a carreira já é curta, ainda se aposenta cedo por conta de lesão. E aí tem jogadores como, por exemplo, sei lá, o Adriano, né? Que por questões psicológicas, emocionais, foi se afastando do futebol, decidiu encerrar a carreira. Como que é cuidada dessa... Você falou dos preparadores, né? Existe um apoio... psicológico, um trabalho ali de inteligência emocional, para além de preparo físico desses jogadores, do goleiro, porque o goleiro também é um cara que ele pode definir um jogo, pro bem ou pro mal. E às vezes jogou bem a partida inteira, tomou um gol ali nos 45 do segundo tempo, recai sobre ele um universo, um mundo, né? Sim, com certeza. Aquele peso é dele. Como que isso é trabalhado? Eu acho que hoje em dia o grande diferencial que vem... No Brasil também vem acontecendo, mas é mais tímido. Lá fora se percebe muito e é uma coisa, é um ponto que eu percebo muito no nosso treinador, por exemplo, que é entender o ser humano atrás do jogador. Perfeito. Não tem como você separar. É o ser humano primeiro e depois vem o jogador. Não é o jogador e depois o ser humano. É a unanimidade que o nosso treinador tem com os jogadores, o respeito que ele tem. E aí você vê assim, o que ele faz diferente? Não, ele não faz nada. É por isso mesmo, ele trata todo mundo igual. Ele sabe sentar com o cara e conversar com o cara depois de uma falha ou depois de um êxito. Então ele sabe, porque igual a gente fala, quando o cara erra, esse cara que errou, ele é o primeiro a saber que ele errou. A gente não precisa ficar culpando ele, ele sabe. O meu goleiro mesmo, que é um cara, eu critico ele muito, né? Ele até gravou um podcast lá, ele falou, o meu treinador é o cara que mais me critica. Mas é saber criticar. Sim. É você criar um ambiente com o teu atleta, ali no meu departamento, que é o departamento de goleiros, onde sou eu e mais 4 atletas, né? Então nós somos em 5. Como é que eu lido com eles? Porque se ele tá percebendo que eu só tô criticando para tirar proveito próprio, eles não vão querer. Não vão te respeitar. E não faz sentido. Agora, o meu trabalho é ver o teu sucesso. E eu quero que você entenda que o que eu estou te propondo vai te fazer bem. Para isso eu tenho que te conhecer, de conhecer a sua individualidade, que nem o meu goleiro, por exemplo, ele é tcheco-vietnamita. Uau! Então a nossa comunicação ela é muito boa. Porque ele também fala inglês. O vietnamita dele, inclusive, a língua dele é péssima. Até brinco com eles às vezes, mas você não é vietnamita? O que eles estão falando? Não entendo. Eu falei, então você não é vietnamita. Não é assim. Eu falei, não, mas só para quebrar esse gelo e criar. Nós criamos, em 18 anos de carreira, é a primeira vez que eu consigo criar um ambiente onde eu consigo ter uma brincadeira, mas ele sabe que no momento certo eu vou ter que criticar, eu vou ter que fazer. E ele, por ter esse lado europeu dele muito crítico, ele entende que isso faz parte e isso ajuda ele também a me colocar aquilo que eu preciso dele. Eu lembro dos últimos treinos do final da época, ele tinha acabado de voltar da seleção e eu falei, o que tá acontecendo com você? Você tá horrível, cara. Ele só abaixou a cabeça, olhou pra mim e falou assim, eu
Eu sei, só que agora eu não preciso de crítica. Eu preciso que você me ajude, porque eu tô tentando o meu máximo e às vezes o corpo não tá Não respondendo. responde. Aí eu até brinquei com ele. Então eu acho que é o último ano de carreira. Aí ele, não. Esteja na hora de você se Aí ele, aposentar. você tá falando sério? Eu falei, não, meu, eu tô brincando. Você não falou que é pra levar as coisas mais leve? Então eu vou levar um pouco mais leve. Aí ele, não, tô falando sério. Eu falei, então tá, vou tentar mudar um pouco com você aqui e tal. E deu certo, porque depois nas finais ele também vai bem, né? Não, tem a sua parte, tem a sua contribuição para que a gente consiga o título. Mas, de novo, o mais importante hoje em dia, que eu vejo também que é uma lição com o Mano, né? O nosso treinador passa para nós e deixa esse legado, é saber tratar as pessoas com educação, saber falar com educação, saber, mesmo na hora de pontuar um erro ou outro, colocar de uma maneira que não é nada pessoal. Isso não é nada pessoal, faz parte do nosso trabalho, e se algum outro aqui dentro da equipe errar, também vai ser mostrado e nós vamos juntos trabalhar para melhor, porque juntos a gente pode conseguir alguma coisa. Não tô aqui por causa de mim, por causa de fulano ou ciclano. Não, nós estamos juntos e nós queremos essa conquista aconteça de maneira junta, né? Todo mundo unido, todo mundo unido, todo mundo conjunto. Essa que eu acho que é a grande diferença hoje em dia. E assim, as coisas que você tem relatado aqui, né, na sua trajetória também, a gente vive um momento do futebol das celebridades, né? Muito dinheiro envolvido. Sim. Às vezes um jogador que leva patrocínio, ele consegue derrubar um técnico. Sim. Né? Isso tem. Esses ruídos acontecem no futebol asiático? Acontecem até relatar, né? Que com a gente aconteceu de casos de empresários que tentam fazer as coisas de uma maneira... Por exemplo, nosso treinador não é um cara que gosta de trocar jogadores na janela. Tá. Né? Porque quando abre essa janela de meia temporada, para você trocar alguém é difícil, para você trazer alguém que você não conhece, e ele tem isso por política dele. E aí quando os caras percebem que ele não vai fazer isso, pô, então alguém vai perder dinheiro. Tá. E se alguém vai perder dinheiro, de vez a gente manter esse cara aqui, então por que a gente não tenta tirar ele e traz um outro que de repente vai conseguir? Que atende os interesses. Exatamente. Então, assim, a gente viu um pouco disso acontecendo, mas se você quer fazer, se você acredita em, como que eu vou dizer, em processo, você tem que entender que o processo só existe com uma coisa: vitória. Sim. Porque se você não tiver vitória, você começa a dar margem para todo mundo falar. E o Mano, né, que é o nosso treinador, ele sempre colocava isso pra gente: ó, eu vou bater o pé com isso, mas eu preciso ganhar ali. Porque se eu bato aqui e não ganho ali, aí vai sobrar... todo mundo. Exatamente. Aí começa a aparecer notícia, notícia de site aqui, site ali, contra isso, contra aquilo. Da mesma maneira, quando você ganha, né, aparece, ó, parabéns, sei o quê. Só que antes disso tudo, eu lembro, tem uma matéria que eu tenho ali, quando a gente chega, a gente perde um jogo 2-0 e fala: ah, mas o Pouquin quer jogar um jogo que ninguém vai jogar no Vietnã, que é um jogo de posse, sem dar chutão. Que é mais um jogo, né? Um jogo mais ofensivo. O Vietnã não é pra isso. No final da época saiu uma notícia: o Mano mostra o seu valor com as suas ideias de jogo. E mudou o futebol. Entendeu? Tá mudando. Eu acho que mudar ainda não, porque é um processo longo. Sim. Mas de fazer as pessoas entenderem que o vietnamita... Porque isso tem também... O asiático tem muito disso. Eles não acreditam que eles são tão bons. O vietnamita não é um biotipo grande e forte. Ele é pequeno. Mas se você olhar, hoje em dia, um dos maiores jogadores do mundo, o Messi da vida, não é um cara grande, não é um cara forte. O que ele tem de qualidade? É o jogo com a bola. Sim. O vietnamita é bom o quê? É bom com a bola. O que o Mano conseguiu colocar? Eu quero a bola. Trabalhar mais tático, técnico do que a explosão. Exatamente, do que mais esse jogo físico. Então, por mais que a gente vai pegar uma equipe mais física, eles podem ser físicos. Eu quero jogar, eu quero ter a bola. E ganha na velocidade também, né? Exatamente. É mais rápido o vietnamita quando você consegue tocar a bola, né, com um pace mais, com uma velocidade maior do que os outros, é igual a gente fala, bola é uma só. Quem que corre mais, a bola ou o jogador? Sim. A bola. Quando você consegue ter isso na cabeça, evitar dar chutão, porque toda vez que a gente dá um chutão pra frente, vai brigar um cara forte e um baixinho. A chance do cara forte ganhar é muito maior. E todas as vezes que a gente tem a bola, a gente consegue de alguma maneira agredir o oponente. Então ele foca muito nisso. O modelo de jogo dele é focado nisso. Quando a gente vai jogar contra esse time
que é muito maior que a gente, que é muito mais rico que a gente, que tem jogadores muito mais conceituados, a gente fala assim, vamos marcar eles lá em cima, pressão, roubamos a bola, vamos tentar. Os caras não conseguiam jogar. 15 minutos de jogo eles não conseguiam jogar. Se preocupa com o atacante, não se preocupa com a zaga, pegou o meio de campo pra trás, já era. Exatamente isso. Então, assim, isso meio que fez eles... Caramba, então nós somos assim, nós somos bons. Então ele tá fazendo... Lógico, de novo, a gente precisa das vitórias, a gente precisa dos títulos para ter esse poder de convencimento. Mas a fórmula, dessa maneira, tá aparecendo que tá acontecendo. E o Vietnã também trabalha com categoria de base, tem um juvenil? Sim, é um futebol que tem se desenvolvido, né? E agora muito melhor. E eles estão focando bastante. Ainda é muito cru. Sim. Mas, então agora, eu até falei com um brasileiro umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, quando eu vim de férias. Ele falou, você tá indo, eu tô vindo. Eu falei, mas tá vindo pra onde? Tô vindo pra categoria de base do Vietnã. Eu falei, caramba, que legal. Então tem alguns centros bem... Está sendo construído. Exatamente. Não é como no Brasil, porque nós somos a cultura do futebol. E tem até alguns clubes, eu vi algumas notícias, não sei nem se dizer se isso é verdade ou não, que tem clubes vietnamitas se aliando a clubes brasileiros só para trazerem os vietnamitas a treinarem e aprender um pouco mais do futebol brasileiro. Fazer o intercâmbio treinando aqui. Que eu acho que é legal pra caramba, para eles viverem essa cultura de futebol, né? E jogarem com outras técnicas, né? Outros jogadores e tal. Perceber como a cultura do futebol aqui flui de uma maneira diferente, né? Eu acho que isso é bem interessante também. Uma carreira de goleiro vai até que idade, mais ou menos? O Fábio tá aí mostrando. Você tem? O Fábio tá aí mostrando que hoje em dia, se bem que o Fábio nem cuida tanto dele, ele mesmo deu uma entrevista que ele não sabe que ele dorme tarde, que ele não come certo, ele tá com 44 anos, goleiro do Fluminense, né? E jogando um dos melhores goleiros agora do Mundial. Então, assim, eu acho que o ser humano, né, a tecnologia, os novos métodos de treino, de recuperação, de alimentação, psicologia, tudo isso englobado tá mudando um pouco o perfil do jogador. Ele tá conseguindo ter essa carreira um pouco mais longa, assim, que é o Acabou caso. A palhaçada de fugir do treino, fugir da concentração, beber, fumar. Exatamente. Tem que se cuidar. Jogar truco no quarto do hotel com as amigas. Acabou essa palhaçada. Exatamente. Agora a parada é séria. Cuidar um pouquinho mais. Cuidar um pouquinho mais Pra quem pensa, né? Pra quem quer ter essa carreira de alto rendimento. É importante, porque é o corpo, né? Sim. Eu que sou treinador de goleiros, fiquei 10 dias no Brasil, fui 2 dias na clínica, passar com quiropraxista, fazer uma massagem, até mandar um abraço pro Emerson, que é o fisioterapeuta. O físio. Que salva. Hoje mesmo fui pra Itatiba, né? Que é a clínica dele é lá. Fiz o tratamento certinho, agora já tô pronto pra... É uma dor no joelho aqui, dói ali... É dor no... Nós também estamos ficando velho, né? Não tem como fugir. Mas eu tenho um irmão atleta de alto rendimento. Eu falo, você consegue fazer... Ele é mais novo que eu. Eu falo, você consegue fazer essa ponte aqui? Você consegue agachar assim? Tá ombro operado. Falei, eu que tomo vinho, nunca operei um ombro. Esse é o autocuidado, entendeu? Balanceamento, né? Uma questão que vem junto com aposentadoria de esporte de alto rendimento é o que fazer depois, né? A gente vê ali que, principalmente atletas que se aposentaram na década de 90, até início dos anos 2000, antes de ter essa projeção maior, com os patrocínios e tal, o que fazer depois? Tem gente que não tem plano de carreira, alguns viram comentaristas, outros viram treinadores, né, vão ali para a comissão técnica e tal. Mas tem alguns que têm planos, né? Eu digo... paralelos ali, exatamente. Né? Eu acho que o mais importante é estar sempre estudando, estar sempre procurando, porque o futebol, se você for ver bem, o treino em si, ele dura hoje em dia até máximo 1h30 no campo. E a gente até fala, o que você faz nas outras 24 horas? Sim. Esse é o mais importante, como você ocupa a sua mente. Eu trabalhei com atletas, não eram nem goleiros, com atletas que eles tinham imóveis e o cara ficava cuidando dos imóveis dele. E aí depois tinha o treino dele e tal, depois ele voltava. Tipo assim, eu até brincava com ele, mas isso aqui é um part-time? Que é? Ele falou, não, tem que fazer alguma coisa, porque a minha carreira, ela é curta. Ela é curta. E eu acho que esses atletas que conseguem perceber
isso e jogam num nível razoável, vamos dizer bem, eles vão estar na frente daquele jogador que não tem tanto conhecimento. Por isso que é importante o estudo. Sim. Por isso que é importante se manter informado do que acontece no mundo. Tem um planejamento, né? Exatamente. Porque basta apenas um divórcio. Para levar tudo. Basta apenas um divórcio. O Amaral que o diga, né? Exatamente. O Amaral que o diga. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, esse lugar... eu entrei nesse ponto porque você falou de estudar, sempre fez ali, que foi aquele curso que você fez que te levou, né, para fora do Brasil. E você tem o Voa Goleiro também, você tem um projeto, né, tem um site, o site é lindo, super bem estruturado, você vê que não é uma coisa... Juan, então, é o responsável pelo Voa Goleiro. E eu vi que tem um monte de masterclass ali, e-books também, muito voltado para o treino de goleiro, mas também tem outras coisas ali, tem lojinha, tem tudo ali. Isso, é o que a gente está tentando trazer pro Brasil, né? Em outros países, por exemplo, a Alemanha, a Espanha, já tem essa cultura de cuidar da posição de goleiros com mais carinho. O Brasil... Por a gente ser um país que sempre produziu atacantes, a gente sempre fez um pouco de descaso com os goleiros. Sim. E o Voa Goleiro, ele nasce para dar essa importância, para como que eu vou dizer, prevalecer a importância que se tem o goleiro no jogo. E não só o goleiro, mas o seu treinador. Porque, igual eu comentei aqui antes, é uma das paixões mais bonitas e que ensina tanto para a vida, que é ser goleiro. Então o Voa Goleiro nasce disso, né? A gente cria o Voa Goleiro. Nós temos agora 2 e-books já escritos, que o primeiro é sobre a evolução de treinamento no mundo, né? De como desde os primórdios até os dias histórico ali. Exatamente, os dias de hoje. E nós temos também o segundo e-book é sobre o perfil de goleiros e a evolução das funções dentro do jogo de futebol. Cara, isso é maravilhoso, porque é uma outra perspectiva também do treino de goleiro, né? Que sai ali de dentro do campo, exatamente. né? Aí nós vamos buscar referências de Franz Hook, né? Que é o Godfather, o pai do treinamento de goleiros na Europa. Como é que ele consegue definir o perfil e por que é importante ter um perfil de goleiros, né? Então a gente tenta colocar isso por quê? Porque eu, como treinador de goleiros hoje, eu não consigo me ver só chutando bola pro goleiro num campo de futebol. É fazer recursos humanos também, né? Fazer o RH. Não tem como não pensar nisso, né? Perfeito. E junto tentar fazer com que os treinadores de goleiros não precisem passar aquilo que eu passei, né? Então nós temos as nossas masterclass, nós temos professores da Espanha na masterclass, nós temos professor de Portugal. Da onde mais nós temos? Nós temos do São Paulo, nós temos do Palmeiras feminino, da onde mais? Tem do Sport de Recife, do Vasco. Então, é uma gama de treinadores que estão ali apoiando, porque é uma classe muito carente de conhecimento e carente de conteúdo. Bons conteúdos, né? Se você vai procurar alguma coisa para estudar sobre treinamento de goleiro entender, é pouco. E a gente precisa se a gente quer melhorar mesmo, nós temos que... E eu não estou dizendo que eu tenho que fazer isso. Eu acho que mais pessoas deveriam fazer isso se a gente quer pensar em melhor formar. Porque o que aconteceu muito foi... Nós ganhamos muitos títulos, né, no Brasil. Só que a gente nunca escreveu nada. A gente nunca colocou nada. E a gente hoje vive... Eu até acho... Tecnicamente falando, né? Porque daí vira uma grande propaganda publicitária quando ganha, enfim. Mas de registro, de legado. Qual que é o legado? O Abel veio no Palmeiras, ganhou um monte de título e ele escreveu. Ele deixou o legado dele. Como é que ele fez aquilo tudo? O Voa Goleiro, um pouco... Eu tô chegando, não tô dizendo que eu sou o Bambam, não, mas eu quero deixar um legado para um cara que quer ser treinador de goleiros e quer ter uma carreira internacional... De repente ele possa ver alguns pontos que ele pode levar. Aqui eu tenho uma aula na minha Masterclass que ela chama Perspectivas e Peculiaridades Culturais dentro do treinamento de futebol. Você é a melhor pessoa para falar disso. Quanto lugar você já passou, meu Deus? É o que eu falo, é que no dinheiro não ganha, então não tem que contar história. É isso, vai ganhar dinheiro sim, que isso, bate nessa madeira. Mas eu acho super importante porque tem as questões
óbvio que eu até brinquei aqui, o futebol sempre foi um bom negócio para poucos, né? Exatamente. Essa questão da profissionalização dos jogadores de futebol também, se a gente for pensar, é história recente, né? Isso. De entender um treinador enquanto um profissional que tem uma categoria, que é amparado por legislação. Perfeito. História recente, Exato. né? O treinador de goleiros, o personagem, né? A profissão treinamento de goleiros. Ela é reconhecida. Ela não tem ainda 30 anos de idade. Super recente. É super recente. E pior, nós temos aí esses cursos agora que a CBF está dando, 5 anos atrás, é tudo muito recente. Então, a gente quer trazer essa molecada que quer começar agora, e eu penso que o meu legado é colocar informação para quem está buscando, né? Quando eu começo o Voa Goleiro, eu começo na Coreia do Sul, porque eu tenho o meu conhecimento um pouco, mas eu não tenho tanta experiência. Aí a internet está nascendo na mesma época. Eu começo a colocar videozinhos de 30 segundos para subir na internet, que na Coreia, a Coreia sempre teve à frente, né? Então eu conseguia colocar isso no blog e escrevia alguns comentários dos meus pontos de vista do meu treino e mandava para os treinadores. Mandava pro Batistella, que é o treinador de goleiro que na época do Guarani, pro Leandro Franco, que era um cara que estava no comercial de Ribeirão Preto, para ter a opinião deles a respeito do meu treino. Só que como estava em blog, começou a vir outras pessoas veio escrever, olha, pô, que legal, não sei o quê. E a gente foi criando Voa Goleiro, Eu conheci um amigo que ele falava sobre questões de luva, vestimentas, assim, e eu falava da parte mais técnica tática. E aí percebi que isso estava crescendo, só que eu não queria só falar de mim. Eu queria dar trazer voz. Outras pessoas. Aí eu comecei a divulgar o treinamento dos caras e falar os porquês e fazer entrevista com eles. Por que você fazia isso? Por que você faz isso? Numa dessas, o treinador de goleiro do Hoffenheim da Alemanha, ele me convida para fazer um estágio no Hoffenheim. E aí eu tô na Tailândia, passo 15 dias no Hoffenheim da Alemanha. Uau. Que eles estavam na pré-Champions contra o Liverpool na época. E é o país que você citou aqui já, que é o país que é referência ali na formação do goleiro. Que tem uma inteligência ali Exatamente. Nesse olhar, e hoje, o Michael Rechner, que é o cara que me convida para estar fazendo esse estágio, ele é treinador de goleiro do Neuer no Bayern de Munique. Só isso. Né, ele até manda mensagem, quando você quiser vir para a Alemanha, as portas estão abertas, venha para cá. Ele desenvolveu um software de treinamento de goleiros, onde você consegue ter controle de treino, cargas de treino, tudo dentro do software. Além disso, aprender com outros seminários de outros treinadores de goleiros. E a gente tem uma parceria com o Voa Goleiro, onde ele deixa a gente usar para divulgar esse software dele, mas por que falar disso tudo? Porque essa conexão, né, que vem com a internet, essa globalização, ela tá aí para todo mundo. Porque não adianta só você ter acesso à internet, gente. Tem que ter essa educação digital também e acesso a bons conteúdos, né? A boas literaturas, as boas experiências. E talvez o Voa Goleiro faça esse lugar de compilar boas experiências, a gente tenta bons trabalhos. Exatamente. Além de indicar treinadores. Tá precisando de treinador de goleiro aqui. Pô, Bart, você não conhece alguém? Já começa a vender aqui o quê? Empresariar treinador de goleiro, já também, faz um business ali. Quando eu tava com essa proposta ou para a Indonésia ou para o Vietnã, eu não consegui ir para a Indonésia. Eu indiquei um colega, um português, que ele tava na China. E aí, lógico, precisa das licenças. Tem a licença? Tenho, então vai. E aí ele foi campeão. Ele, pô, muito obrigado, tô no profissional, meu sonho era trabalhar como profissional e hoje eu sou campeão na minha primeira oportunidade, não sei o que. Eu falei, pô, é legal isso, porque é isso que o Voa Goleiro representa. Entendeu? Agora vai precisar de uma agência de visto também dentro do Voa Goleiro para explicar documentação. Não, por isso. Para explicar toda a documentação. Você vai sair do país, você recebeu um convite para ser treinador de goleiro? Tem essa documentação aqui, você vai pagar $3 mil. Pensou? Aí sim. E essas conexões, elas fazem muito, muito a pena acontecer, valem a pena acontecer. Eu lembro quando eu tava numa dessas que eu fiquei desempregado, eu fui fazer uma clínica nos Estados Unidos de goleiro. E eu tava trabalhando no Osasco, futebol feminino. E eu falei, pessoal, eu tô indo para os Estados Unidos fazer uma clínica. Aí o pessoal falou assim, mas você consegue colocar alguém no seu lugar? Eu indiquei um treinador de goleiros, que hoje é o Michel Recarte, treinador de goleiros do feminino, do Palmeiras e seleção sub-20 feminina.
E ali ele começou a carreira dele como treinador de goleiros. E hoje o cara virou um monstro no treinamento de goleiros do futebol feminino. E eu falei, cara... ele também dá aula na nossa Masterclass também. Pô, que orgulho, né? Olha o quanto a tua trajetória também já não ajudou ou alavancou outros profissionais, isso, né? Como tem um ditado que diz, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. E eu acho que a ideia de querer ajudar e essas conversas... Ano passado a gente fez uma clínica de goleiros em Vinhedo, na Academia do Belete, ali em Vinhedo. E o Michel tem a escolinha dele lá. Veio o pessoal do Corinthians. Veio o treinador de goleiro do Corinthians e tal. Tudo isso ali cria um ambiente, uma conexão onde as pessoas começam a se conhecer. Claro. E quando as pessoas começam a se conhecer, a hora que você tem uma oportunidade, eu não posso ter... mas eu posso indicar alguém. Eu não posso, mas eu vou tentar indicar alguém. E eu acho que isso faz parte dessa coisa que é ser humano, tentar ajudar as pessoas, né? Sim, da colaboração, né? Acho que a gente só evoluiu enquanto humanidade por conta do sistema de colaboração. Exatamente. Né? Não adianta você sozinho querer abraçar o mundo, que eu acho que não vai dar certo, né? E vai. Nesse nicho que é goleiros, eu acho que o Voa Goleiro entra muito nesse quesito agora, de tentar ajudar no que for o treinamento de goleiros. Eu lembro também, tem um senhor, ele é treinador de goleiro, ele participou da Masterclass com a gente, ele é do Rio de Janeiro, e ele dá aula para autistas. Que legal. E ele falou, tem como você divulgar os treinos dos meninos? Eu falei, tá, lógico, Agora. manda aí. Colocamos, deu uma bastante visualização. Ele mandou o áudio da mãe dos meninos, a felicidade. Porque é um lugar de pertencimento, de orgulho, né? De ser visto. De ter essa evolução. E o goleiro quem é goleiro sabe a dificuldade que é ser goleiro. Sim. E a gente consegue ter ali no nosso nicho, ali com os nossos colegas, de que compartilham essa mesma paixão, esse reconhecimento mais honesto, vamos assim dizer isso. Trabalhar com as crianças é igual eu falo. O futebol sabendo usar nesse quesito é uma das maiores ferramentas de educação. Ferramentas que a gente pode ter de inclusão, né? De inclusão, de educação. Exatamente, de tudo, né? Questão de coordenação. Hoje nós temos uma parceria com um menino, o pai dele que cuida da página dele. Ele é de Santa Catarina, chama Goleiro com TDAH. E o filho dele é diagnosticado com TDAH e ele vai sempre postando os treinos dele e o pai dele fala, o treino dele ali tem ajudado ele tanto com essa parte de TDAH que está sendo sensacional a evolução do menino. E ajuda na escola, ajuda em casa, ajuda nas relações humanas, exatamente. Uma coisa puxando a outra, né? Por isso que eu falo, falar só da posição de goleiro, achar que ser goleiro é estar num time profissional é muito raso. Sim. Eu acho que... É só uma das possibilidades, né? Exatamente. Se você souber usar isso pra vida, o futebol, a posição de goleiro ensina tanta coisa que a gente pode aprender ali, que vale a pena estudar mais, ir mais a fundo, entender mais, entendeu? Que orgulho, né? Você é meu goleiro. Que lindo, Cara, não, eu fico muito feliz quando vem pessoas aqui e eu tenho o privilégio de olhar nos olhos, esse tempo de rede social, de internet, mas ver a pessoa brilhar falando daquilo que ela faz, que não é a profissão dela, é um propósito de vida. Sim. Né? Então, eu acho isso muito bonito, eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas assim apaixonadas pelo que fazem, que estão orgulhosas e estão desenvolvendo um trabalho e sabem que trabalho é processo. Que não é para amanhã o resultado, né? Às vezes é uma vida, às vezes você nem vai ver o resultado do seu trabalho, mas teu filho e outras pessoas vão alcançar esse resultado. E eu acho que é exatamente isso. E às vezes as pessoas romantizam tanto, né? Sim. Você tá lá fora, você tá no Vietnã, você é campeão. Aí eu até tava falando com os meus amigos mais chegados assim, mas o que eu tive que deixar para trás? Sim. Que nem o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Meu filho morou comigo até os 6 anos na Tailândia, aí voltou pro Brasil. A minha namorada, né, a mãe dele que tá também assim, eu deixei tudo isso para trás para viver esse sonho. Sim. Né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que é muito fácil. Que é simples. Tá lá, olha a vida que você leva uma vida boa, tá sempre viajando. Sim, eu tenho que viajar, é o trabalho. Mas também tem um custo. A questão aqui é, quanto você quer pagar para ter esse sonho? Essa que é a verdade. O quanto você está disposto. O quanto você está disposto a pagar para buscar esse sonho. Encontrei uma amiga, ela é jornalista da área esportiva, enfim. Encontrei e ela alcançou o lugar que ela mais sonhava estar na vida dela profissionalmente.
ela chegou no topo da cadeia alimentar da carreira e ela entrou numa depressão profunda, enfim. E a gente conversando, ela me contando de todo o processo dela, né? De como é se encontrar com o sonho e abrir mão de muita coisa, porque a questão dela foi de tudo que ela abriu mão. Sim. E eu falei, nossa, você é uma sobrevivente do seu próprio sonho. Exato. Porque tem esse lugar também, né? De tudo, pesou para ela tudo que ela abriu mão. Né? Como é que como lidar você lida com isso? Porque não é só sobre o alcançar o sonho, não é um momento só de alegria, de conquista, você faz uma reflexão também dos últimos 20 anos da sua vida, 18 anos da sua vida que você está trabalhando com isso, e olha o teu filho cresceu, e olha a namorada, e olha teus pais envelhecendo também, são vários processos, né? Que trazem essa reflexão, e se não for pelo propósito mesmo, se não tiver certeza do que você quer... E é o que eu falo pro meu filho, né? Eu falo, ó, o papai não tá aqui agora, mas se você tá hoje estudando uma escola boa, tendo roupa para vestir, nós não estamos jogando videogame aqui, olha só, tudo isso aqui é fruto do trabalho do papai. Para que não pense que eu faço isso só por proveito próprio, que não é só isso. Não é por você. Até porque se eu trabalhasse no Brasil, eu não teria as oportunidades que eu tenho lá fora. E eu não teria uma condição financeira de dar tudo isso para eles. E eu quero também para dar isso para eles, para dar para minha mãe, para o meu pai. Né, o conforto financeiro, lógico. A gente está falando aqui de propósito, gente, mas a gente não está falando aqui de voto de pobreza, não. Exatamente. É outra coisa, que é sobre você ter um sonho, ter um propósito e conseguir trazer um conforto financeiro, porque o dinheiro significa muita coisa. Significa alimentação, segurança, amparo médico, boa moradia, estrutura física e emocional, né, para o ser humano viver como melhor. Como a gente falou antes, qual que é o preço que você está disposto a pagar? Eu vi uma vez uma entrevista do Mano Brown que ele fala do artista, né? Mas aí eu até incluo porque o futebol é igual. Nós somos muito egoístas. Quando a minha namorada estava lá comigo, morando comigo na Tailândia, eu tinha que viajar para um monte de lugar a trabalho e eles ficavam sozinhos em casa. Então olha a responsabilidade dela para cuidar deles sozinho. Hoje eu tô lá fora, tô vivendo tudo que eu tô vivendo, medalhas, títulos, e vai aqui, vai... Minha mãe, meu pai, ela cuidando do meu filho sozinho. Pesa pra mim, tipo assim, tem noite que você fala, caramba, não, mas é isso, porque isso, e eles são as primeiras pessoas das quais eu liguei pra mostrar a medalha, pra falar que é isso, porque é por eles. Sim. No final é por eles. E se não fizesse isso, aí sim, aí quando a gente senta para fazer essa reflexão, aí você fala, não, peraí, então tem alguma coisa errada. A conta não tá fechando. Exatamente. Né? Então tem que ser por eles, porque eu acho que é por isso, né? É o legado que meu pai e minha mãe me deu, né? De honrar pai e mãe, vamos assim dizer, né? E o meu próprio filho, a minha irmã, eu não vejo minha irmã fazem 6, 7 anos. Encontrou com ela? Não vai encontrar? Não vai ser dessa vez. Eita. Vai ter que ir pro Vietnã. Vai ter. Vai ter que passear no Vietnã. E ela também, né, tem os negócios dela, mora no norte. E tá lá também. E é importante saber que tá bem. A gente vai conversando, vai se comunicando e a hora que a internet certo. Também ameniza essas distâncias, né? Assim, para matar a saudade, para ver a pessoa. Não precisa mais mandar carta. Exatamente. Não precisa mais mandar carta. Próximos passos aí da tua carreira. Viu? Eu quero saber, algum jogador teu aí, motivo de orgulho, quero nomes. Jogadores. Os motivos de... gente que você treinou e que já tá voando assim, eu tenho sem você. Eu tenho o Felipe, né, que é o nosso goleiro hoje. Quando a gente chega, ele tem um perfil de uma maneira e quando ele aceita essa proposta, quando a gente chega e fala assim, vamos olhar se esse cara, a gente vai conseguir extrair o melhor dele pra equipe. E o cara, ele tenta fazer tudo que a gente pede, mesmo não tendo qualidade suficiente para isso. E ele se põe à prova, se expõe, porque quando ele tenta, quer dizer que ele vai sair da zona de conforto, ele vai se expor. É um cara que tem muito meu respeito, porque ele entendeu isso, ele comprou a nossa ideia. E eu até falo pra ele me manda mensagem, nós estamos em férias, ele tá no Japão, né? Eu vim pra cá, diferença de 24 horas. Eu falei, Felipe, manda mensagem só quando eu voltar, Felipe. Eu fiquei com você o ano inteiro, eu falei com você, não quero mais te ver. Tô de férias de você, exatamente, Felipe, me deixa um pouco. Ele, não, mas vamos, não, que aproveita a tua família, depois você me mostra as fotos, mas enfim.
É um menino, ele tem 33 anos, né? E é um cara que eu tenho muito orgulho por essa condição dele de querer ser melhor no dia a dia. O profissionalismo dele, sabe? Uma educação assim. Uma dedicação, uma disposição, isso é importante. Uma disciplina bastante assim, que outros atletas às vezes não querem ter, porque é difícil sair da zona de conforto, né? É difícil. O cara tá ali, é uma estrela, ele é uma estrela do país porque ele é jogador da seleção também. Ele já tinha sido campeão quando nós chegamos 2 anos atrás. Então o cara ele já foi campeão, já tem uma certa idade, falou, pô, agora eu vou ter que fazer isso de diferente, mas eu fiz a vida inteira assim, e o cara não tem essa mentalidade, não, o que precisa? O que eu preciso fazer? Eu tô fazendo bem? Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer melhor? E nisso daqui. Então a gente criou esse ambiente onde a gente tirou ele da zona de conforto, mas ele entende que sair da zona de conforto não é pro mal, pelo contrário, é pro bem dele. Né? E aquilo volta naquilo muito do treinador. Porque eu como treinador dele, eu faço parte de uma comissão. Eu não sou o cara que toma as decisões, eu sou o cara que prepara esses atletas para o nosso chefe tomar as decisões certas. E que ele seja preparado para qualquer decisão que seja tomada. Exatamente. Que esteja pronto. Exatamente. Então a gente vai juntando peça por peça desse quebra-cabeça para tentar fazer as coisas acontecerem em prol da equipe. Bad, me fala uma coisa, um goleiro que você gostaria de treinar? Pode ser vivo ou morto. Não, eu acho que na época, assim, que eu cresci, né, vendo jogar, que era o Marcos, do Palmeiras, eu acho que naquela época seria muito interessante pela qualidade que ele tem, que eu vi, né, jogar. Eu queria saber como ele era no treinamento, porque o cara era um monstro debaixo do gol. Sim. Acho que seria uma experiência única, assim. É fã, lá em casa, minha mãe, muito fã da pessoa, que é um cara também muito engraçado de contar a história, mas também um cara vencedor que tem uma história como goleiro muito grande também. E um time que você gostaria de treinar goleiros? Um time? Não, Tem? Eu acho que nunca tive. É igual eu te falei, a minha vida nunca foi de planejar, de trabalhar assim, nunca. Eu fui parar na Coreia, né? Quem é que planeja? Eu vou pra Coreia. Ninguém acorda. Vou pra Coreia. Vou pra Coreia. Sim. Vou pegar aqui Hoje até tem as pessoas, né? Se organizam, não, vou organizar minha vida, vou criar minha reserva de emergência, com tantos anos eu vou fazer. E eu acho legal. Eu só vou, deixa o vento bater, eu só tava indo. Gente, mas não tem uma frase que fala... Quer ver Deus fazer uma piada, faça um plano, uma coisa assim, né? Ah, é? É só fazer um plano, que aí Deus vai lá e fala, esse é seu plano? Peraí que eu tenho uma piadinha pra você. Você vai pra outro lugar, que não é esse, que quem manda sou eu, né? Exatamente. Às vezes eu tento parar pra pensar como isso tudo aconteceu, eu falo, caramba. Eu tava falando hoje de manhã com um amigo, como é que você planeja? Eu falei, cara, não planejei. Mas como que se você parar como eu mudei de um país para o outro, como as oportunidades aconteceram, foram muito assim de maneiras aleatórias que me fazem crer que quando você trabalha certo, quando você respeita as pessoas, quando você gosta do que faz, mais do que tudo. Quando tem verdade naquilo. Exatamente. Né? Eu acho o universo, igual eu falei agora há pouco, o próprio Deus, ele começa a mexer as coisas. Porque aconteceu comigo, não tô dizendo que eu vi fulano falar, é porque aconteceu comigo. Não, e pelo que a gente estava conversando aqui até antes da gente, né, sentar aqui para bater um papo, o que me parece é que nos momentos que você mais esse momento tá difícil, é que vinha um ponto de virada para um lugar melhor, né? Exatamente. Puta, deu errado isso aqui. É que não era pra ser. Exatamente. Seu destino não estava ali, estava em outro lugar. Exatamente. Aí você, que bom que você estava aberto pra isso também, né? Isso. Não, mas é igual eu falei. E o medo de tomar a decisão errada? Será que era ali? Eu falei, nossa, de novo, não era. Só vamos. Entendeu? Então eu falei, caramba. Então agora eu acho que cada vez mais, depois de um tempo, as coisas vão fazendo sentido, né? É igual quando eu veio a oportunidade de ir pra Jordânia. As caras, vai pra Jordânia, você sabe onde é a Jordânia? Eu falei, não. Eu nem sabia que tinha, tipo, times de futebol na Jordânia, assim, na Jordânia. Não. Aí o cara pega e fala, mas abre o mapa aí. Aí eu abri o mapa assim e tal. Falei, daqui a Palestina. Não é lá que tem guerra? Dali não tá muito bom. Eu acho que tem guerra. Aí já coloca no Google, né? Aí você vê, a Jordânia não tem esse perigo porque o maior pacificador ali da região é o rei da Jordânia.
Sim. Aí eu falei, não, então era o que eu Se precisava o rei saber. da Jordânia tá comigo... Era o que eu então- precisava saber, não tem Porque é erro. ali, né? Israel, Palestina, Jordânia fica ali. É tudo ali perto. É Tudo a faixa ali. de Gaza, né? É, que a eles faixa de falam. Gaza, É tudo ali. Então, assim, imagina você pegar e. E nem foi por causa disso que eu voltei. Eu voltei porque adaptar a cultura deles pra mim, a cultura árabe, Foi mais difícil. Eu acho que, não sei se por ter ficado muito tempo na cultura asiática, onde tem muito mais respeito, e eu acho que a cultura árabe eles acabam. Não sei se é pela como fala, pela oportunidade que eu tive ou no meu caso, eles eram muito mais evasivos. E isso lá na Ásia era muito mais, sabe? Eles respeitavam muito mais, isso me atrapalhou um pouco, não gostei tanto. Entendi. De adaptar a cultura local também, né? Que eu acho que isso é um grande desafio, porque a gente vai carregado com os nossos conceitos, preconceitos, com o que a gente entende de cultura. Exatamente. E a adaptação sempre também é um desafio. Exatamente. Né? E a culinária lá era uma Eu delícia. ia perguntar, e a culinária? Nossa! Tudo bem, os hábitos não me acostumei muito, mas a culinária foi fácil. Uma delícia. Melhor que a comida vietnamita, coreana. A coreana, pra mim, É depois da brasileira, é a melhor. E eu até hoje, tanto é que eu morei na Tailândia, eu saía com a Dani pra gente comer em restaurante coreano, né? Aqui no Brasil, de vez em quando eu tava, que nem ano passado, que eu fiquei bastante tempo no Brasil, eu ia pra São Paulo pra comer uma comida coreana. Coreana de verdade, né? Coreana de verdade. Que nem o japonês que vem pra cá e leva eles em sushi, que tem cream cheese, não, barca de açaí. Tanto é que a gente vai no próprio Bom Retiro, que é o bairro que o pessoal culinária real. Isso, realmente. A própria Tailândia que eu morei, eu gosto da culinária tailandesa, mas não é uma coisa tão... Não sei, eu acho que a culinária coreana... Fez a sua cabeça. Isso, mais tranquilo. Mas a própria árabe também é muito boa, né? Shawarma, kebab, essas coisas assim. Os próprios, como falam? Os desserts, como fala? Sobremesa. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Árabe não é Habib's não, gente. A gente tá acostumado aqui, ó. Por isso, muita coisa. Bad, me fala... Onde encontra você para o pessoal conhecer seu trabalho, conhecer mais o Voa Goleiro, com os e-books, os masterclass, ver foto, ver vídeo? Nós estamos no Instagram, né? O nosso arroba Voa Goleiro Treinamento. E tem o Voa Goleiro Academy, onde é muito mais educacional, onde a gente divulga as nossas masterclasses, os nossos e-books. Tá uma linkada na outra, mas isso é mais sobre o mundo de goleiros. Sobre a minha carreira, os meus treinamentos, o que a gente faz é no @bardcoach, né, no Instagram, ou os treinamentos em gerais, que eu posto também no YouTube, que é Bard de K-Coach, o nome do canal. E o nosso site, o Voa Goleiro, www.voagoleiro.com.br, onde tem tudo isso aí junto. Gente, eu vou deixar tudo linkado aqui para você que está na Rádio Difusora. Vá até as redes sociais, até o YouTube, Spotify, que eu vou deixar tudo linkado aqui para você encontrar todos os contatos do treinador Bard, que agora já acabou férias, daqui a pouco tá voltando para casa. Por isso. E tá, 2 últimas, já libero ele, o Juan tá aqui, ó, acabou a entrevista. Você consegue elencar eu não sei se é muito antiético, assim, perguntar para você, mas um frango histórico e uma defesa histórica da vida de todos os tempos, assim? Olha, eu acho que pelo peso histórico eu colocaria, não frango, mas uma falha do Barbosa, né? Não sei se você conhece de história, o Barbosa é um goleiro da Copa de 50 que o Brasil... Que é o do Uruguai. Do Uruguai, que ele morreu com isso, sendo julgado na pobreza e no esquecimento devido a uma falha que nem sei se é tão falha assim, mas... Que foi aquele Brasil-Uruguai no Maracanã. Isso, no Maracanã, que ele foi julgado. Então, pra mim, essa é a falha... Histórica que acabou com a vida. Infelizmente, acabou com a vida de alguém. Infelizmente. Essa seria pra mim, acho que... Nossa, que baixou o clima, né? Que triste, né? Lembrei disso, eu fiquei triste, pesado, porque foi uma tragédia. É uma história... Eu não era viva na época, tá, gente? É uma história pesada. pesado. Se vocês pararem pra estudar e ver o caso, é bastante pesado. Agora, falando de uma grande defesa, eu acho que eu posso colocar o Marcos pela seleção brasileira contra a Turquia. Turquia?
que o cara bate a falta e ele pega na ponta do dedo, assim, na Copa do Mundo. Na lasquinha. Era a Turquia? Eu acho que era a Turquia. Agora eu não lembro qual país exato, mas tem uma defesa dele que é a Copa do Mundo em 2002, que se não fosse aquilo ali, eu acho que o Brasil não teria sido pentacampeão. Muito bem, gente. Olha só, que passamos aqui a limpo a vida do Bard. Tá com o Voa Goleiro. Ele trouxe presente pra mim, já recebeu o sinal ali da produção. Eu tava aqui só de olho na sacola. Por isso, eu tava esperando. Deixa. Temos presentes. Tem a camiseta do nosso... Que linda! Do nosso clube, né? Com a Hanoi, que foi essa. Inclusive do nosso atacante, do Alan, que é brasileiro. Tem até o pet dessa Shopee Cup. Olha aqui, né, que demais. Que foi do campeonato. Aqui. Bem bonito. Eu descobri que tem um time de meninas aqui em Jundiaí. Quem sabe eu não me empolgue aqui, ó. Vou bater uma bolinha. Porque da última vez eu queria quebrar os dedos do meu pé, que eu tava jogando um gol descalça. Aí tomei um chute de baixo pra cima e quebrou meu dedo. Mas tudo bem. Olha que linda. Eu gosto de vermelho. Então eu vim com o batom porná já. Obrigada. Um beijo pra Alain também, ó. Craque. Foi artilheiro do Artilheiro. campeonato. E o nosso boné do Voa Goleiro. Olha só, já vou ficar de boné já. Pronto, gente. É assim. Bonézinho do Voa Goleiro. Trajado. Ficou bonito. Esse logo aqui bonito, nossa. Preto, né? E laranja. Sempre... Bom gosto. Cor não é muito meu forte, mas gostei também. Bonito, gostei, gente. Ó, Voa Goleiro, eu vou deixar linkado aqui todos os contatos para vocês conhecerem mais. Também por seguir favor. O Coach Bard nas redes sociais. Aparição rara aqui em Jundiaí. Não foi demitido em 3 meses, agora vai ter que ficar lá. Por isso. Agora vai ter que trabalhar lá. No lucro, que bom, né? Estamos no lucro. Não. Quanto mais, melhor. A fase boa chegou, meu Por bem. isso. Agora colher os louros desse trabalho de tantos anos. Aliás, isso aqui já é passado, né? Já foi. Agora é nova etapa. Agora é esquecer tudo isso e começar do zero, tentar entender onde que a gente pode melhorar. Eu vi agora, né? Ontem uma entrevista... Eu dei uma aula sobre treinamento de goleiros para o futebol interativo, um canal voltado para futebol. E eu coloquei a referência de uma palestra de Clóvis de Barros, que ele fala, né, exatamente sobre isso, que um dos maiores erros quando se trabalha com futebol ou outros trabalhos é você de repente ser uma solução de um problema que não existe mais. Nossa, é viver no passado e não evoluir. E foi o que aconteceu com o Brasil, né? Porque ele estava elucidando o que aconteceu com o Brasil. Nós ganhamos muita coisa, nós ficamos muito bons, só que o futebol mudou. O futebol evoluiu. E a gente continua contando os louros do passado. Só que o tempo está passando, tá todo mundo melhorando. E o que nós estamos fazendo? Assistindo o Sherlock, as histórias dos... até aí é uma aula, né? Tem muita história legal, Mas em campo a história não tá acontecendo. Exatamente. Né? Viver dos louros do passado ali não tá rolando mais pra gente. Não, por isso. Então agora é um momento, né? Eu até falei de reflexão, eu vou lá pro sítio, fico lá com a minha mãe, com meu pai, descanso com meu filhote, mas pensando como é que a gente pode voltar para essa temporada e fazer ainda melhor. Essa é a pergunta. Esse é o desafio. Bom, próxima temporada de férias, quero você aqui de novo pra gente ver essa caminhada. Vamos junto. Obrigado. Sucesso. Obrigadão pela oportunidade. Valeu os presentes aqui, usarei. Ai, meu Deus, só falta agora eu jogar no... meu Deus, não tem mais idade pra isso não, gente. Se bem que o joelho ainda funciona, o ombro tá bem, então quem sabe, né? Já tá melhor que muita gente. Galera, é o seguinte, hoje conversei com o Bard, treinador de goleiros, que tá aí na sua temporada no Vietnã, cheio das medalhas que ele trouxe aqui, ó. Tá ouvindo o tilintar da vitória? Temos ouro, temos bronze, temos prata aqui. Ele é de Jundiaí e ele conta um pouquinho da sua história, sua trajetória como treinador de goleiros, suas derrotas, suas vitórias, seus sonhos. Também falou um pouquinho do projeto Voa Goleiro. Vou deixar o site linkado aqui para vocês que querem acompanhar um pouquinho mais de perto essa história, conhecer também o trabalho dele. E é isso. Agradeço demais a companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Fala aí, qual o momento dessa conversa que você mais gostou, que a gente faz um corte especial para você. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.